Imprevistos durante visitas. No curso de visita determinada, calar quaisquer apontamentos ou perguntas, quando os anfitriões estiverem recebendo correspondência. Ante uma discussão absolutamente inesperada entre familiares, guardar discrição e respeito. Nunca romper em gritos ou exclamações se um inseto ou algo pequeno animal surge à vista. Conservar calma sem interferência. Toda vez que uma criança da moradia visitada entre a receber essa ou aquela repreensão dos adultos. Abster-se de comentar negativamente os pequeninos desastres caseiros, como sejam a queda de alguém ou a louça quebrada. Se aparecerem outras visitas, mesmo em se tratando de pessoa com as quais não nos achemos perfeitamente afinados, não nos despedirmos abruptamente e sim permanecer mais algum tempo no recinto doméstico em que estejamos, testemunhando cordialidade e acatamento. Vendo pessoas que não sejam desconhecidas ou que ainda não nos foram apresentadas, no lar que nos acolhe, jamais formular indagações quais estas. Quem é este? Quem é ela? É a pessoa de sua família? Quem faz aqui? Ou será que já conhece essa criatura? Se os donos da casa estão prontos para sair no justo momento de nossa chegada, devemos renunciar ao prazer de visitá-los, deixando-os em liberdade. Quem visita deve sempre levar consigo otimismo e compreensão, para serem usados em qualquer circunstância. Sinal verde. Pedro, não achei o outro livro. Não achei. Eu achei o outro, um sendo muito grande. Bom, gente, vamos fazer. Não sei o nome. O estudo é bem aberto, certo? Dentro do tema que hoje Camila vai expor o livro Desobsessão, que na última quarta a gente estuda um livro diferente. As três primeiras, o livro dos médiuns, a última, o livro Desobsessão. Quando terminar, a gente vai fazer o livro dos Espíritos. Vou fazer a prece. Ele vai fazer a prece final. Amado Mestre Jesus, somos gratos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome. Nos abençoe com a Sua graça, com a sabedoria, os ensinamentos aqui transmitidos possam ser absorvidos. Abençoe os nossos irmãos que se encontram necessitados, que vão em busca do auxílio. Permita, Pai amado, que todos, de acordo com o seu merecimento, possam obter suas graças. Abençoe nosso estudo, a nossa irmã que irá proferir as palavras de hoje. Abençoe a todos na sua volta ao lar e na segunda parte dos nossos trabalhos. Aqui estejamos bem e possamos acolher os nossos irmãos. Obrigado, Mestre, pela oportunidade cada dia da evolução da qual nos encontramos. Assim seja. Jesus, Boa noite, gente. Eu fazendo a leitura inicial do capítulo, aí eu até pensei assim, a princípio, isso não vai dar muita conversa não. É um capítulo muito curto, né? 2 capítulos bem curtinhos e de coisas que a gente geralmente já tem falado. E aí eu fiquei naquela, Deus, falta alguma coisa. Aquele sentimento de que faltava algo. Por coincidência ou não, que a gente não crê nas coincidências, eu lendo o livro Fonte Viva, e aí veio para mim, né, a leitura do capítulo 100, que vai falar sobre ausentes. Esse capítulo que nós vamos falar, que são visitantes, o capítulo 20, aliás, visitantes não, ausências justificadas, que é o capítulo 22, ele fala de um tipo específico de ausência. Esse daqui fala de ausência de forma geral, que eu vou trazer para vocês. Mas, de qualquer forma, a gente está falando de responsabilidade, né? Até quando a gente precisa se ausentar por motivos maiores, a gente tem responsabilidade com aquela nossa ausência de uma reunião mediúnica, de uma desobsessiva. O fato da gente avisar o grupo mediúnico que nós vamos nos ausentar
aquilo é responsabilidade com quem está no mesmo grupo que a gente, com toda a espiritualidade que está trabalhando conosco, né? E aí, para a gente começar a falar nisso, assistindo palestras para me ajudar nesse processo de exposição, falava muito sobre vencer os empecilhos, né? Existem muitos empecilhos que vão chegando na nossa vida quando a gente se compromete em realizar um trabalho mediúnico, um trabalho na casa espírita. Vários empecilhos vão acontecendo e que, se a gente não está atento, a gente coloca os empecilhos acima das nossas obrigações, né? Isso em tudo na nossa vida. Quando a gente se compromete com alguma coisa, empecilhos vão acontecer, porque faz parte do curso natural da vida, mas cabe a nós elencar o que é prioridade nesse momento, né? E o palestrante dizia assim, que os médiuns, eles costumam ter doenças fantasmas, né? No dia da mediúnica, apareceu uma doença fantasma, e a gente não sabe de onde veio essa doença. Geralmente começa a conexão espiritual, fluido, tudo, e a gente começa a sentir as percepções do espírito, né? Não é necessariamente uma doença nossa, do corpo físico, mas uma sensação de um irmão que está próximo da gente. E se a gente começa a utilizar esses processos de empecilhos como desculpas para não realizar o trabalho que a gente está comprometido a fazer, a gente acaba não cumprindo com eficácia aquilo que a gente se comprometeu. E aí, no livro Fonte Viva, o capítulo 100, que fala sobre os ausentes, foi aquelas tapas bem delicadas em mim, né? Porque sempre vem primeiramente para quem está praticando, né? Para quem está ali trabalhando. E aí começa assim: ora, Tomé, um dos 12 não estava com ele quando Jesus veio. João capítulo 20, versículo 24. E aí o texto vai falar de um momento em que Jesus aparece pela primeira vez, depois que ele desencarna, e Tomé não está entre os discípulos. E aí esse texto vai falar sobre essa passagem. Isso que eu vou ler agora é a interpretação de Emmanuel sobre esse versículo. Tomé, descontente, reclamando provas por não haver testemunhado a primeira visita de Jesus depois da morte, criou um símbolo para todos os aprendizes despreocupados com as suas obrigações. Ocorreu ao discípulo ausente o que acontece a qualquer trabalhador distante do dever que lhe cabe. A edificação espiritual, com as suas bênçãos de luz, é igualmente um curso educativo. E para todo curso educativo, cabe a nós o estudo, né? Cabe a nós a nossa responsabilidade dentro do curso educativo. Se a gente está numa escola, que o texto vai falar sobre isso, a escola dispõe de vários recursos para a gente não quer estudar? Não adianta a escola. Precisa do nosso papel de esforço, do estudo onde a gente se encontra, para que aquela educação de fato ocorra. E aí Tomé não estava lá naquele momento. Ocorreu ao discípulo ausente o que acontece a qualquer um dos trabalhadores distantes. O aluno matriculado na escola, sem assiduidade às lições, apenas abusa do estabelecimento de ensino que o acolheu, porquanto a simples ficha de entrada não soluciona o problema do aproveitamento. Sem o domínio do alfabeto, não alcançará a silabação. Sem a posse das palavras, jamais chegará à ciência das frases. Prevalece idêntico processo do aprimoramento do espírito, longe dos pequeninos deveres para com os irmãos mais próximos, como habilitar-se o homem para a recepção da graça divina. Se evita o contato com as obrigações humildes de cada dia, como dilatar o sentimento para ajustar-se às glórias eternas? Tomé não estava com os amigos quando o mestre veio. Em seguida, formulou reclamações, criando o tipo do aprendiz suspeituoso e exigente. Nos trabalhos espirituais de aperfeiçoamento, a questão é análoga. Matricule-se o companheiro na escola da vida superior. Entretanto, ao invés de consagrar-se ao serviço das lições de cada dia, revela-se apenas mero candidato às vantagens imediatas. Em geral, nunca se encontra ao lado dos demais servidores, quando Jesus vem. Logo após, reclama e desespera. A lógica, no entanto, jamais abandona o caminho reto. Quem deseja as bênçãos divinas, trabalhe por merecê-las. O aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios decorrentes da lição. Isso, para mim, foi aquela aula que você está precisando escutar, né? Porque quando a gente está em uma sala mediúnica, quando a gente está num estudo, a gente tem que ter a consciência de que aquilo tudo, primeiramente, é para a gente, né? Nós viemos aqui
praticar a caridade, com certeza, ouvir o próximo, aconselhar, tudo. Porém, o quanto que a gente não aprende com cada relato dos nossos irmãos? O quanto que a gente não aprende quando a gente está aqui na frente e alguém fala alguma coisa? Se a gente está ausente nesse momento, a gente não pode reclamar a falta das bênçãos divinas que seriam dadas nesse momento, né? E aqui a gente está falando de faltas, lembrando, né? De faltas que daria para a gente fazer um esforcinho a mais para estar. Porque o que o texto vai falar, nessa ausência justificada, são de outros tipos de faltas, certo? Mas eu achei de bom grado trazer isso para a gente, porque é sempre bom lembrar desse compromisso que a gente agarra, né? Desse compromisso que a gente acolhe no nosso coração, mas que é muito mais fácil a gente se desviar do compromisso do que a gente se manter nele. É muito mais fácil a gente entrar numa faculdade do que a gente permanecer nela, né? Porque permanecer requer esforço, permanecer requer dedicação. E às vezes não é tão fácil para a gente ainda, cheio de imperfeições, abdicar de tantas coisas que a vida material tem a oferecer para a gente, para estarmos aqui nesse momento. Na época que a gente estava fazendo, tinha um grupo de teatro espírita, uma época que eu acho que por ano o grupo produziu lá, eu acho que a média foram de 2 a 3 peças espíritas por ano. A gente estava bem empolgado, né? Enfim. E as pessoas se espantavam no meio artístico, quem não era espírita, evidentemente, de ver a gente assim, 11 horas, meia-noite, montando cenário. E, lógico, a pergunta é óbvia. E aí, o cachê quanto é? Aí, não, a gente só cobra o ingresso para cobrir o custo, porque tem custo, né? Você não uma peça de teatro tem custo. Então, muita coisa você conseguia, mas muita coisa você tem que comprar. Vocês estão fazendo de graça. Então, vocês vão viajar daqui para Recife, para participar de um festival de teatro. E vão de graça? Não, de graça não, a gente tem que pagar o transporte, blá blá blá. Até o parente de alguém do grupo dizia, eu não entendo vocês não. Aí disse, olha, tem primeira paixão pela arte, que é maravilhoso fazer teatro. Segundo, quando a gente está fazendo teatro espírita, a gente tem a consciência que o trabalho tem que ser de graça, que de graça tem que ser bom. O Edson está no grupo de teatro espírita, mas é ator do grupo Companhia das Artes, não sei o quê, que ele ganha a vida como ator lá. Lá ele tem um cachê. E as pessoas se espantam por isso, desse tipo de compromisso. Sabe? De vir ao centro, Sim. tem um trabalho que a gente não é remunerado, ninguém conhece. Sim. Então as pessoas se espantam com isso. Parece uma coisa de outro mundo. Não é que seja. E assim, trabalhos silenciosos, aparentemente para o mundo e às vezes até para a gente, dá a impressão de que a gente não está construindo nada. E me peguei nessa situação essa semana de que eu passei mentalmente, Camila, tu não está conseguindo construir nada na tua vida, não está conseguindo isso, tudo na minha cabeça material, né? E quando eu tenho tido muitas conversas mentais que a gente sabe que não é unicamente a gente com a gente mesmo, né? E me falei a seguinte frase, você está construindo, mas o que você está construindo você não vai colher aqui. Você está construindo, mas não é visível aos olhos materiais seus, né? E isso foi me acalmando de um jeito de que, poxa, o trabalho que eu estou fazendo vai dar frutos, já está dando frutos. Quantas pessoas a gente não toca no nosso dia a dia? Quando a gente vem aqui, quando a gente dedica um tempozinho para escutar alguém, né? Isso vai tocando as pessoas e a gente se deixa ser tocada por essas pessoas também. Então, algumas construções silenciosas que não está à vista de todas as pessoas, parece que a gente não está fazendo nada nessa vida. Mas a gente está fazendo muita coisa, né? Pouquinho, degrauzinho por degrauzinho. E isso é bom para que a gente não desanime. Porque não é fácil. Não é fácil a gente mudar todo o percurso da nossa vida. A gente seguia por uma linha, de repente a gente entra por outro caminho, que é bem mais difícil, né? A porta estreita é bem mais difícil de se passar do que a porta larga. Mas ela traz frutos positivos para a gente. Só que não no nosso tempo, não da forma com que a gente quer às vezes, porque graças a Deus, Deus não dá todos os nossos caprichos, né? Ele é tão misericordioso que Ele sabe o que a gente pode e o que a gente não pode receber.
Então, quando a gente pensa em tudo, sobre tudo isso, volto a falar, a gente está falando sobre uma responsabilidade muito grande que a gente tem com a gente e com as outras pessoas que estão ao nosso redor. E aí, no texto, ele vem falar sobre ausências justificadas. E ele começa assim: frequentemente surge o caso da impossibilidade absoluta de comparecimento desse ou daquele companheiro às atividades pré-determinadas. Claro, obviamente a gente vive em um contexto de vida que várias situações podem surgir de última hora que nos impede de estar em algum determinado lugar, estar numa reunião, né? E a gente também não pode entrar no patamar de se martirizar, de se culpar excessivamente, porque ao invés de a gente estar fazendo o bem, a gente está acarretando sentimentos negativos que não vão beneficiar a gente em nada, né? Então é preciso equilíbrio em todas as coisas que a gente vai fazendo. Uma viagem rigorosamente inadiável, um problema caseiro de grave expressão, exigência profissional inopinada, enfermidade súbita. Então, vejam, são todas situações que a gente não poderia ter deixado de lado para poder vir, né? Que o amigo, numa situação assim, não ouvide o compromisso em que se acha em curso na obra de desobsessão e expressa um aviso direto. Aí vejam, aí vem a nossa responsabilidade, né? A gente sabe que tem aquela situação que não vai ser possível vir, foi de última hora, o que a gente faz? Avisa. Porque nós temos a mania, nós temos a predisposição de criarmos situações na nossa cabeça sobre determinada coisa que pode estar acontecendo ou não. Tem um julgamento. Né? Exatamente, isso. Então, por que fulaninho não veio? Será que foi por isso? Justamente essa preocupação que a André Luiz tem, esse aviso para que o grupo não fique com essa preocupação, né, em vigilante. Por que fulano não veio? Não sabia? Então eu vou perturbar a sintonia da reunião. Isso. Por essa preocupação. Por isso que tem essa responsabilidade do trabalhador avisar horas antes, para quem tenha conhecimento avisa ao grupo antes da reunião. Sim. Isso aí, o que o Pedro falou, a gente foi mediúnica, né? Mas tem tudo, né? Porque eu sou o cara que faz a grade de palestra da quarta e da quinta. Aqui na quarta, qualquer um que faltar, qualquer um da gente aqui tá para chegar aí e fazer. Isso aí eu sei. Né? Ele que ia fazer o estudo dele, surgiu 1001 imprevistos. Sim. Mas na quinta-feira eu já fiquei aqui agoniado, porque já aconteceu mais de uma vez. E 2 vezes por responsabilidade do próprio palestrante, e 2 vezes não foi culpa do palestrante, porque o palestrante era de fora. E a pessoa que intermediou chegou para mim e disse assim: olha, Simone mora em Caruaru e é uma excelente palestrante, eu conheço, convida, aí tá, pode convidar. Certo, Camila? Convida Simone, avisa Simone, entendeu? Mas você não disse a ela, por exemplo, que a reunião era de 7h30. E na cabeça de muita gente, deu a hora, o coitado do palestrante chegou, gente, desculpa, você era de 8, aí você avisou. Não. Então assim, e outro chegou e disse: é porque o meu táxi atrasou. Outro, foram 3 vezes. Meu táxi atrasou. Eu disse: olha, aí me perdoe. Olha, você tem que pedir com antecedência. Porque não entra na minha cabeça isso. Uma pessoa que chegou, um palestrante aí, chega e diz: não, mas aí vem aquilo que você falou. Aí são os espíritos. Não, gente, não são os espíritos. Se eu estou em Garanhuns, na cidade, que não tem esse, não é Recife. Recife, você quer chegar 1 hora, você sai 3. Então, eu tive uma situação de uma pessoa que mora perto da instituição e chegou atrasada, aí me deu uma desculpa dessa. Não, foi o táxi. Ele pediu antes. Ele pediu cedo. Não é? Então, essa responsabilidade de comunicar, até já aconteceu também, do palestrante não vir mesmo, não ter avisado nada, depois a gente foi escutar, teve um mau surto. Foi socorrido, não, ele explicou, e a gente sabe que isso pode acontecer. Sim. Né? Um mau surto. Aconteceu na semana seguinte, o palestrante do dia, numa casa, passou mal e na hora foi que conseguiram dizer: olha, fulano foi para o hospital. Cataram aqui no presidente do centro, fez a palestra. Então existe, como você colocou, né? Os quês e os porquês. São situações que precisam ser analisadas. Anterior,
que ele lecionou para nós, vencer os imprevistos, né? Que era a chuva, o mau tempo, né? Esse Sim. problema de antecipar o horário para não chegar atrasado. Isso. E assim, No dia do temporal. foi uma loucura. Cláudia, eu tô presa na rua, mandou um vídeo pra mim, aquela enxurrada, disse Camila. Se já avisei a direção, Érica, prepare-se, porque Camila não sabe se chega. Se chega na hora e se chega. Porque foi um temporal, né, Camila? Foi. Assim, atípico, e eu não pude vir. A gente conversando aí com Camila, disse, Camila, não vou poder ir, não tenho como sair de casa. Eu já estou ajudando aqui minha filha para ir para o colégio, minha filha. Eu disse, minha filha, pelo amor de Deus, fica em casa. Eu disse, não quero perder 5 levar 5 faltas. Como assim? Aí o que é que aconteceu? Eu fiquei surpreso, vieram 25 pessoas. Sim, foi. Eu achei que não vinha Que não vinha 10, ninguém, porque foi um temporal. Aí Camila mandou, e depois ela mandou para mim. Eu vou chegar, viu? Deu certo. Mas é bem isso, assim, da gente ter esse cuidado do aviso, porque por uma questão de respeito e por essa questão também de não ficar criando teorias de por que a pessoa veio ou não veio, porque como o seu Pedro falou, dá uma abalada na sintonia de preocupação, de criações de coisas que talvez nunca vão existir. Então é bom esse aviso, como o Cláudio falou, em tudo que a gente vai fazer, né? Mas na mediúnica a gente está trabalhando com transmissão de pensamento, com sintonia, então isso acaba ficando mais delicado ainda, né? Precisa de mais responsabilidade em relação a isso. Em respeito à comunhão, né? Nós somos aqui uma comunhão, nós precisamos dessa sintonia. Se não há respeito entre nós encarnados, como que a espiritualidade vai trabalhar com a gente, né? Para que a gente esteja sempre unido, sempre com o mesmo pensamento de amor, de caridade. Então, a gente não pode esquecer que a espiritualidade está conosco. E aqui eu fiquei pensando em relação a isso, né? Se aconteceu algo inesperado e eu sei que eu não vou poder vir, isso aqui é uma teoria que a Camila está criando agora, tá? Um pensamento. E aí vocês dizem se vocês concordam ou não comigo. Avisar em orações mentalmente também a espiritualidade, que eu sei que elas vão saber, né? Com certeza, mas de responsabilidade nossa, de falar, pessoal, olha, hoje eu não vou estar presente por conta disso, que isso aconteceu. Porque a gente não está vendo com esses olhos limitados da nossa carne, mas a nossa sintonia está lá. Não pude ir, ok, dependendo da situação, no momento da reunião, que eu não pude estar lá, eu consigo me recolher um pouco em pensamento para emanar vibrações positivas para a reunião? Então, às vezes a gente não consegue se fazer presente fisicamente, mas a conexão mental, ela vai muito além do físico. Então, a gente consegue se fazer presente de alguma forma, né? Ontem nós tivemos todos os contratempos possíveis. Porque, primeiro, eu esqueci a chave. Toda vez, nos últimos 10 anos, que isso acontece. Eu simplesmente saí de casa e esqueci a chave. Nem passei o dia todo e não percebi isso. E aí, o Edson mandou uma mensagem, claro, eu estou com muita tosse. Vai se não tiver melhor, não venha. Eu sou contra trabalhar doente em qualquer lugar. Isso é uma coisa minha. Quando eu chegar aqui, cadê a chave? Para variar, nessa rua, o meu telefone não deu rede. Parou, não deu rede, deu internet. Assim, agora. E agora, minha gente? Nem tem como entrar no centro. Aí torcendo para que aqui fora pegasse a internet. Pegou, liguei para minha esposa. Eu deixei a chave aí. Deixou. Aí vim na casa de Fábio. Aí liguei daqui para Fábio. Então, assim, aí mandei no grupo avisando, a gente vai fazer, porque não deixaram a chave da secretaria, pronto, porta fechada. Fizemos uma reunião, lá embaixo. Aí veio Mira, Eric e o Edson e eu. E a reunião transcorreu numa tranquilidade. Coisa boa. Sabe? Uma, assim, excelente. Aí eu disse, ó, se o Edson não vem, eu ia ficar sozinho, 2 médicos, por cada um médico. Essas coisas acontecem. Então, quando eu vi que não tinha chave, não tinha jeito, a solução era aquela, vou relaxar. Né? Porque se eu for ficar, meu Deus, e agora? Tem que ser na sala. Não tem que ser na sala. A sala é física. E a nossa capacidade também de
criar novas estratégias para situações adversas que vão acontecer. Porque se a gente gera sentimentos negativos, porque não ocorreu do jeito que a gente queria, já está trazendo uma sintonia negativa para o trabalho que vai existir. Vocês acham né? aquele filme Philadelphia, Não. que é com Tom Hanks? Tem um momento que ocorre um problema sério, todo mundo em desespero assim, aí começa, todo problema tem solução. Todo problema tem solução. Eu não lembro quem é que diz essa outra frase, realmente eu não lembro, que diz assim: não se desesperar diante de um problema se ele tem solução. Porque a gente foca no problema, não na solução. Uma solução. Se o problema tem solução, não se desespere, porque você vai achar a solução. Mas peraí, e se o problema não tiver solução? Para que vamos desesperar? Se ele não tem solução, gente, sem solução está, vamos buscar outro caminho. E, filosoficamente, seria o quê? A outra solução. Sim. Né? Ou seja, tem solução. Tem solução. A Então, espiritualidade também preparando o médico por vários tempos para uma comunicação que ia ser feita naquele dia e ele falta. Sim, é. Qual a responsabilidade não é do médico? assim. E às vezes aquele espírito esperou tanto tempo para conseguir chegar àquela sala mediúnica, né, aquele trabalho, Às vezes, e Isso não acontece foi. No memória suicida. Eu não lembro agora quantos médicos um são. trabalho Né? gigantesco para conseguir trazer a Acho que era entidade e quatro, o né? médico falta. 4 ou 5 serviço, médicos, não foi assim. assistência por ele. Né? E lá no mundo espiritual se comprometeram. É. No dia só tinha 3. Ora, eles se prepararam para permitir a manifestação de suicidas através de 5, era 4. Vamos dar 5. Mas só foram 3. E agora? Sim. Como é que fica? Como é que fica? Agora, isso bate naquilo que você falou no começo da sua fala aí, da sua exposição. E o médium sentir as indisposições, porque quando eles foram levados lá, no Hospital Maria de Nazaré, e mostraram a eles os futuros comunicantes, já imediatamente começou a sintonia. A psíquica. vinculação. Lógico que o médium, e eles dizem, o médium vai sentir sim. Então, assim, se você, eu estou indisposto, não vou não. Peraí, a sua indisposição, você percebe isso. Eu cheguei aqui, a indisposição continua. É orgânica, você sabe que é orgânica, é outra história. Mas não acontece. Mas às vezes a gente utiliza isso porque acontece mesmo, de motivos para a gente arrumar desculpas para aquele momento não acontecer, né? Acontece, não, pelo cansaço, enfim, por várias situações. E aí é sobre vencer esses momentos, né? Aí ele continua falando, né, que tem um aviso direto, sempre que possível, com antecedência, mesmo que horas ou minutos, ao dirigente da reunião, justificando a ausência para evitar indisciplinas que ocorrerão fatalmente no campo mental do grupo através de apreensões e considerações descabidas, que é o que a gente vem conversando. De qualquer modo, ainda mesmo com um número reduzido de participantes, a reunião pode ser efetuada. Isso aí cabe também aos dirigentes do grupo de ver como que isso será efetuado, né? Porque dependendo da quantidade de médios que vai ter ou não na reunião, precisa ter outra abordagem. Mas o estudo não pode deixar de existir, porque o estudo, tendo participantes e tendo quem que faça a exposição, o estudo precisa acontecer, porque a gente tem as comunicações na sala mediúnica, mas tudo começa já daqui. A gente aqui nesse momento já vai afinando os nossos pensamentos, alinhando, se conectando. Já tem um grupo espiritual aqui com a gente também. Então tudo começa aqui também, não só lá, né? Nós fizemos o estudo dessa obra antes da pandemia. Quando retornamos, aí o Cláudio disse, Pedro, qual é o livro que a gente vai ler? Cláudio, vamos repetir. Desobsessão. Ele aplaudiu, né? Que tem crimes muito bom. Se não soubermos das precauções, como devemos proceder, como você se refere ao estudo de um trabalho, como é que vai ser a disciplina? Exato. Emmanuel chega para Chico e diz, tem 3 condições para que eu possa me vincular a você no trabalho. Qual é a disciplina? E a segunda disciplina, e a terceira disciplina. É o estudo. Muita disciplina. E é difícil ter disciplina. Nem todo mundo aguenta a disciplina, né? Exato. E aí, muitas pessoas se afastam porque é difícil manter uma disciplina, né? Então, se a gente começa a pensar que, primeiramente, esse momento é como se fosse uma pílula de medicamento para a nossa educação, a gente começa a ter uma visão diferente sobre o vir para cá, né?
eu preciso tomar o meu remédio. Aí eu venho. Eu preciso da minha medicação. Aí eu venho. E quando a gente não vem, né, Érica? A gente sente aquela falta que a gente estava conversando. A gente sente falta. É um cansaço espiritual que a gente sente, de fato. Precisa repor as energias. E tem energias que a gente só repõe tendo esse contato com o evangelho, tendo esse contato com leituras espíritas aqui na casa espírita. Não é algo físico, é algo que o nosso espírito realmente necessita, né? Lendo esse capítulo hoje, Camila, aí eu tive pensando um pensamento em casa. Eu estava lendo esse capítulo. E a minha falta hoje justificava. Justificava. Mas quando eu pensei no mestre lá lecionando os evangelhos, deixe que os mortos enterrem os mortos, e que priorize as coisas espirituais, eu tenho muita gratidão, porque o filho recebeu muita ajuda pela espiritualidade amiga, fazendo as visitas clínicas espirituais, eu tenho que estar presente. Pelo menos agradecer o pensamento. E assim, isso é de uma disciplina muito grande do Senhor, e de uma responsabilidade e de um conhecimento da doutrina muito grande também, né? Essa doutrina que ela é libertadora, né? A liberdade, a mesma liberdade que o Espiritismo entrega na nossa mão, é a mesma responsabilidade que ela dá pra gente, né? Porque muitas pessoas acham, eu vou ser livre, e acham que essa liberdade é sair fazendo o que quer. Mas uma liberdade é algo que traz a gente responsabilidade, consciência. E a consciência não deixa a gente fazer o que a gente quer, né? A gente passa a ter uma liberdade consciente. E aí a gente sabe que as nossas atitudes vão trazer consequências, né? Aí o conceito de liberdade dá uma mudança. Não é uma libertinagem, né? É uma liberdade mesmo. A sua palavra é certa. E é uma coisa muito pessoal, né? Porque assim, eu não posso exigir que Camila tenha a mesma postura que eu tenho. Não. Mesmo que eu perceba que a postura que você está tendo não está legal. Teve um momento que eu questionei isso a uma pessoa, porque essa pessoa só chegava atrasada, e eu disse, olha, não dá. Mas o Espiritismo não me obriga a nada, nem me cobra. Eu disse, exatamente, o Espiritismo não me cobra, nem me obriga. Mas no momento que você é uma pessoa que tem uma responsabilidade no trabalho de uma casa, seja um dirigente, um passista, não sei o quê, você tem um comprometimento. Eu sou um frequentador que vou assistir o estudo, vou assistir a palestra, não quero compromisso. Não me peça nem para entregar mensagem. Eu não posso. Nada a ver comigo. Eu sou passista da casa. Me comprometi. O comprometimento do passista é o mesmo do médium na mediúnica. Eu sou o presidente da casa. Esse é o pior de todos. É o primeiro a chegar, o último a sair. Não vou nem dizer o presidente, dizer a diretoria. Eu sou o dirigente do estudo. Não, mas todo mundo está lá, sabe fazer. Não vou chegar atrasado, estou nem aí. Eu sei que tem Pedro, ele pode me substituir. E se vai tiver um problema com ele? Sim. Então isso que você fala é muito bom para que as pessoas tenham essa consciência. O Espiritismo dá a liberdade, mas em contrapartida o compromisso é grande. E aquele que a mais é dado, mais será cobrado, né? E isso é muito certo em tudo que a gente faz. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais consciência a gente tem das nossas atitudes. A gente erra muitas vezes porque a gente escolhe errar. Eu estou errando, mas eu sei que eu estou errando aqui. Eu já tenho consciência de que aquilo é errado. Mas deixa eu errar mais um pouquinho, né? A gente muitas vezes escolhe errar. E no capítulo 23, chegada inesperada de doente. O capítulo começa assim. Em algumas ocasiões, aparece um problema súbito. A chegada de enfermos ou de obsidiados sem aviso prévio, sejam adultos ou crianças. Aí imagina que essas pessoas chegam aqui. Qual seria a forma de proceder? E assim como o seu Pedro falou, por isso a importância do estudo. Porque dá direcionamento a gente, para que a gente não tome atitudes com o nosso achismo, né? Eu acho que eu tenho que fazer dessa forma. E às vezes, a forma assertiva do nosso achar não seria a melhor forma de proceder. Não que a gente faça por maldade ou nada do tipo, mas existe uma abordagem que talvez seja mais assertiva, né? É feito quando a gente dá não para uma criança. Acho que o coração de uma mãe pesa muito, de uma mãe e de um pai, para dizer não, quando você queria dar um sim ali para fazer os gostos da criança. Mas o educar nem sempre é de sim. O educar é de muitos nãos, né? E assim também é numa disciplina e numa organização de uma casa espírita. Precisa dos sims, precisa dos nãos. Precisa do horário de chegar e do horário de sair. Porque senão
vai virar uma bagunça, né? A gente não consegue... No caso desse aqui, eu lembro, aquele que eu falei até para você, né, que o cara, o rapaz que ele, a mãe já estava em câncer terminal. Ela, inclusive, tinha desistido do químio. Eu não vou fazer químio porque não vai salvar a minha vida. Só para dizer assim, prolongar mais 6 meses, esse cara não. E aí ele chegou, estava esperando o Pedro chegar. Quando o carro parou aqui na frente, eu já ia dizer, olha, a reunião hoje não é pública. Aí ele já desceu dizendo que a mãe precisava de um passe, tá, com câncer, e já foi me dando uma coisa assim. Se eu procurei todos os centros da cidade, só achei esse. Né? Só achei esse. Mas não ainda tinha uns 20 minutos, eu acho. E aí eu já estava pronto para ficar o passe. Aí Pedro chegou, esse Pedro é magnetizador. O caso é mais profundo. Aí a gente levou para a sala mediúnica, aplicamos o passe nela. Chegou a hora de começar a reunião, a gente estava fazendo isso. E o que é interessante é que ele chorou. Tem uma hora que ele disse assim, eu desacreditei de religião. Desacreditei de religião, certos comportamentos, tá. Aí a mãe dele fazia, aplica o passe dele também, moço? Pela história dele. Não, mamãe, só em você, porque hoje não é dia de atender, não. Veja que também tem essa A consciência dele, é. Aí eu corri, o livro do sorteio estava aqui, da quinta-feira, o livro dos Espíritos. Eu corri, não vai ser mais não, esse livro vai ser dele. Deu Eu direto. entreguei o livro a ele, entreguei para uma Ada. Quando foi em dezembro, dia 31, ela faleceu. Aí depois eu soube por quê. Pedi um táxi e era ele. E era ele. Então assim, nesses 10 anos que eu estou aqui, foi a primeira vez que aconteceu isso. Teve Sim. não sei se você está presente, teve aquele caso de assistência a David. Não sei se você estava presente. Não, Ele entrou em transe, não estava indo não. nós entramos para o trabalho na sala e Roberto com Rosana ia saindo com ele, aí ele entrou em transe no corredor. Aí bateu na porta de Pedro, o vendente, pedimos a primeira assistência e teve um aqui depois que eu não quis contrariar, né? Foi a Rosana que quis fazer uma peça depois. André Luiz se refere após a assistência, o assistido tem que ser retirado da sala, porque ele não tem educação médica ainda. Sim. Ele pode entrar em outro transe e Exato. referir no tempo, né? E nessas chegadas de pessoas que necessitam de uma assistência, que a princípio não estaria programado na nossa reunião, a gente tem que lembrar sempre a primeira coisa que Jesus veio fazer aqui, acolher e caridade, né? Então isso precisa estar acima. A forma com que a gente vai acolher, que a gente vai praticar essa caridade, sempre com muita responsabilidade, muito discernimento da situação que está acontecendo. Mas nunca deixar alguém sair daqui sem acolhimento. Porque senão a gente perde a função disso tudo aqui. Aí estamos Né? reunião para fazer caridade, a primeira que era para fazer, não Exato. depois. Exato. E quem somos nós, exato, e quem somos nós para entendermos se não foi a própria espiritualidade da casa que não fez o trabalho de encaminhar essa pessoa até a gente, né? Jesus prova a gente de várias formas. Tá chegando até a gente. Será que a gente vai acolher? Será que nós não vamos acolher? Eu tenho uma teoria. Eu acho que o socorro necessariamente não era para a mãe, não. Porque a mãe estava aí mesmo disse, mamãe vai morrer, eu sei que a mãe vai morrer. Sim. Ela já sabe, ela disse, olha, eu sou católico, mas eu adoro o espiritismo. Aí foi falando, sabe? Então assim, eu tenho uma teoria que o socorro foi mais para ele. Mas para ele, preparando Eu ele. diria que era para os dois. Para Não, ele. lógico, para ele, mas assim, predominantemente para ele, porque quando ele disse, eu Fortalecer a fé, né? desacreditei de qualquer religião. Fortalecer a fé. Sim. Eu me perguntei, será que ele foi, assim, tentar um socorro? Não, meu irmão, hoje é dia de atendimento, vai lá. Até tinha casa aberta, porque ele não soube achar. Ele entrou no site do Joana e viu lá. Aí ele só viu assim, terça-feira. Não viu, depois ele disse que viu lá. Realmente tinha reunião fechada. Mas eu podia, antes dele descerem do carro, não sabia a situação, eu já ia dizer, ó, vá no Allan Kardec, que tem Allan Kardec e Deus Amor tem reunião na terça, 7h30. Deus Amor não tem, né? Na época tinha. Aí eu podia ter dito, ó, vá no centro Allan Kardec, Deus Amor Verdade, né? Dava tempo de chegar. Quando não é desce doente, ele sai, não dá para agora. O cara já rodou. E Até chegar ele aqui. veio do outro lado da cidade, gente.
E assim, quantas pessoas chegam aqui e você percebe que aquela pessoa só quer desabafar, né? Ela só quer dizer como está se sentindo, porque até então ninguém tinha parado para ouvir ela sem julgamento, né? Porque o nosso propósito aqui é não julgar. Do mesmo jeito que a gente tem uma disciplina de não julgamento dentro da sala mediúnica, porque é transmissão de pensamento, essa disciplina tem que correr com a gente a vida inteira, né? Porque não é porque o outro não está lendo o nosso pensamento que o nosso pensamento não está ativo ali. Então, essa prática de não julgar, ela precisa ser constante. Fazer o desabafar não é só o encarnado, não. Principalmente o desencarnado. O desencarnado. Tem que deixar ele falar, né? Tem que deixar ele falar, exato. Desabafar as suas mágoas. E aí ele continua assim: necessário que o discernimento do conjunto funcione ativo. Na maioria dos acontecimentos dessa ordem, o doente e os acompanhantes podem ser admitidos por momentos rápidos, na fase preparatória dos serviços programados, recebendo passes e orientações, que é o que a gente está conversando aqui, para que se dirijam a órgãos de assistência ou doutrinação competentes. Trabalho esse que será executado pelos componentes que o diretor da reunião designará. Então, essas pessoas a gente acolhe, a gente orienta, aconselha, mas sempre antes do trabalho que vai ser executado, desobsessão da sala mediúnica, e como o seu Pedro falou, essas pessoas não têm educação mediúnica ainda, então pode acontecer um desequilíbrio no momento, né? Findo o socorro breve, retirar-se-ão do recinto. Nesses casos, se enquadram igualmente os obsessos apenas influenciados ou fixados em fase inicial de perturbação, para os quais o contato com as comunicações menos felizes ou francamente conturbada, sem a devida preparação, é sempre inconveniente ou prejudicial, pela suscetibilidade e pelas sugestões negativas que apresentam na semilucidez em que se encontram. Então, essas pessoas elas não estão preparadas para o que possa acontecer com elas, né? Diante, porém, aí aqui ele já dá uma observação importante. Diante, porém, dos processos de obsessão indiscutivelmente instaladas, ou seja, não é mais influenciado, não é algo que está acontecendo de principiante. O grupo deve e pode acolher o obsidiado e seus acompanhantes, acomodando-os no banco ou nas cadeiras, colocando a retaguarda onde receberão a assistência prevista. Justamente isso. O paciente chega em transe mediúnico, é dada essa assistência, porque ele fez essa referência no final. Sim. Ele poderia ter feito antes dessa fase, terminando a assistência, o grupo se retiraria do recinto, né? A gente fez essa referência depois. Essa observação. Logo no final, Aí, se a gente não tem um estudo dessa obra, como é que a gente sabe como proceder nesse momento? Né? Veja, são duas situações diferentes. A gente tem o mesmo peso e a mesma medida para as duas situações. Uma pessoa chega com uma situação muito difícil, a outra uma situação que dá para esperar mais um pouco. A gente vai agir da mesma forma? Quando a gente estuda, a gente tem mais esclarecimento de como agir, né? Ajudar com responsabilidade e acolhimento de forma breve, que é como ele vem falando aqui. E a espiritualidade vai se encarregar nesse auxílio, né? Quando a gente está auxiliando, mesmo que de forma breve, a gente sabe que a espiritualidade está ali com a gente, encaminhando e direcionando essas pessoas para um melhor amparo. E a gente não pode esquecer dessa parte do estudo, como eu tinha falado, e eu peguei um trechinho aqui que fala assim: às vezes a liberação de atitudes nossas, de muitos sims, de não ter muita regra, sem responsabilidade, torna-se um transtorno camuflado em uma falsa ajuda. Então, a gente tem a intenção que vai ajudar, mas a gente está camuflando, a gente está alimentando algo que não deveria acontecer. Não por maldade, mas por falta de conhecimento. Discernimento nas situações é de extrema importância. É o estudo. Que é o estudo, isso. Então, a gente já tem a consciência desse acolhimento que precisamos ter, mas até para acolher, a gente precisa saber a forma com que esse acolhimento vai ser dado, para que o nosso acolhimento nem invada o outro e nem crie um desequilíbrio no ambiente que se está, né? Acho que deu nossa hora. E essa palavra final dele: concluindo a assistência, os assistidos terão que ser retirados do recinto, porque a reunião vai continuar. Se eles continuar, o assistido ele vai entrar no outro transe, vai interferir no trabalho, né? Eu fiquei pensando na situação que aconteceu na semana passada. Aí você vê o quanto que a pessoa precisa de alguém para ouvi-la,
E eu fiquei pensando, meu Deus, se ela tivesse ido para casa sem ninguém ouvir, o que poderia ter acontecido na vida? Né? É, Vai para a reunião, está atrasado. Aí ele disse, minha irmã, eu estou atrasado para a reunião. Mas Chico, eu estou atrasado. Aí ele olha assim, tá irmã, é mãe, né? Aí a mãe chega de Chico, ouça a irmã. Aí ele dá a orientação tudo, né? E ele segue, vai embora para a reunião. Chega na frente, ele dá vários passos. Aí o Emmanuel diz, Chico, olha para trás. Aí ele olhou, aí estava Emmanuel, Petra de rosas para Chico. Já pensou, Chico, se tu não tivesse atendido ela? E o engraçado é quando ele volta, aí ela faz assim, eu sabia que você ia voltar, Chico. Não sabia não que eu ia voltar. Mas eles voltam. Aí é curioso nessa hora, né, Pedro? Aí quando ele sai de novo, ele olha pro relógio, tô atrasado mesmo, vai lá. É muito sutil. Sabe? Muito sutil isso, porque... e a gente pensar que nós somos médiuns todo momento. Então, até no momento de assistência desse, nossa mediunidade está sendo ali praticada, né? De forma mais sutil, sem manifestação, mas com a nossa intuição, com a consciência de ajudar o outro. E aí eu fiquei pensando, será que a gente tem tido esse tempo de escutar o outro quando a gente não está na casa espírita? Porque isso também reflete em momentos fora daqui, né? Será que eu estou parando para escutar alguém que está precisando, e se eu tivesse escutado aquela pessoa, teria feito uma diferença na próxima atitude daquela pessoa? Ou não? Ou a correria do dia a dia não deixa a gente parar para escutar o outro, né? Eu não esqueci, dia 2 de novembro, uma quinta-feira, feriado, o tema era sobre suicídio. E o palestrante achava que não havia ninguém, porque feriadão, né? Perdão, 1 de novembro, dia 2 era o feriado, né? Era quinta, 2 do feriado, você ia viajar. Só que saiu espalhando, vai ter uma palestra sobre... Olha, aqui você voltou. E no final da palestra, uma menina veio conversar com o palestrante e disse, eu já estava me despedindo. Estava me despedindo das pessoas. Depois que eu vi a palestra, eu não vou mais. O palestra eu já fiz. Respira. Porque aqui é o nosso estudo, mas a prática é a vida, né? É na vida que a gente pratica se a gente está conseguindo ou não aprender e aprender isso que a gente está vendo aqui, né? Você falou aí que a gente é médium todo o tempo, né? Não só dentro da casa espírita. E hoje ocorreu um fato que eu até fiquei meio surpreendido. Eu fui tratar um assunto de trabalho com uma certa pessoa, né? Chefe. E aí quando falei com ele do assunto de trabalho, tinha que ser resolvido com uma certa urgência. Ele, na hora de eu sair, ele pediu para eu sentar. E ele veio falar, tu tá sabendo de tal situação? Aí eu, praticamente já tinha ouvido, né? Mas não tô sabendo não. Aí ele foi e desabafou. E assim, o assunto que eu resolvi, no final, foi mais um momento ali que ele pôde desabafar e a todo instante só pedia para Deus iluminar ele ali naquele momento e que o que eu fosse falar para ele pudesse ajudar ele, né? E no momento que eu pude falar, quando eu terminei, ele olhou assim para mim assim, aí ele falou, obrigado pela conversa hoje que você pôde proporcionar, que me tocou muito e que me fez um pouco mais aliviado. E aí eu pedi muito assim para poder tentar dar uma palavra de consolo para ele ali, que Deus possa iluminar ele nas melhores decisões. Não existe um acaso, né? Teve que existir um equívoco e que dentro desse equívoco o assessor o ajudou e ele fez essa gratidão confiante, desabafou a ele os problemas. Tinha um propósito. Tinha um propósito. Era para ele consolar ele nas palavras Se fosse outra pessoa, de repente, chegasse Não existe um lá acaso. e dissesse assim, ó, que tem que ser resolvido para arrumar. Nós decidimos ser apóstolos de Jesus. E a gente espalha a palavra de Jesus, não é só lendo o Evangelho, é fazendo essas atitudes no nosso dia a dia. Praticando. Praticando. Isso. E outra lembrança que eu também me incentivou a vir hoje ao estudo.
o plantar, né? Ontem e anteontem eu recebi mais de 100 abraços. Por quê? Sementes de atenção, de consideração, de gratidão que o filho plantou. E todos aqueles irmãos vieram abraçar a família, consolar. Então, uma coisa silenciosa, ninguém sabia disso, né? Mas chegou um dia que ela vem à tona e dá ciência a todo mundo. E a gente Centenas de pessoas vêm fazer aquela última despedida em gratidão, o que recebeu dele. E é isso que a gente Vamos lá, leva. pessoal, tempo esgotado. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. É, que faz a prece final e a gente vai para a segunda parte do trabalho. Mês que vem, a gente volta já com o estudo dos médicos. Nesse momento, irmãos, eu peço que vocês pensem em Jesus, pensem em nossa irmã. Agradecidos estamos, Jesus, por mais esse momento de estudo, por mais essa oportunidade aqui, Senhor, e a aprendermos um pouco mais desses ensinamentos. Senhor da vida, pedimos a Tua presença, pedimos a Tua paz, como também, Mãe, pedimos o Teu carinho, o Teu amparo para todos nós, encarnados e desencarnados. Pedimos, Mãe, que a Tua presença conduza a todos nós aos nossos lares, conduza-nos àqueles que ficarão para a segunda parte. Que a Tua presença, Mãe, envolva os nossos corações, envolva as nossas mentes e que, como médiuns, consigamos auxiliar esses irmãos que tanto precisam de ajuda, que tanto precisam do Teu amparo. Como também, Mãe, pedimos a proteção dos guardiões, a proteção dos Teus lanceiros, Mãe, que eles cuidem dessa casa, que eles cuidem desses irmãos que estão retornando a seus lares. E que a Tua paz, Jesus, envolva a cada um de nós, acendendo uma luz em nossos corações. Que a Tua paz se faça com todos, assim seja. Assim seja, Senhor. Jesus, Maria de Nazaré, Senhor, da noite. Assim seja. Pessoal.